cuidadosa. Durante mais de 40 anos, senador Paim, e Vossa Excelência muitas vezes foi motivo das minhas notícias na coluna que tinha num jornal Zero Hora, ou nas entrevistas que fazíamos na Rádio Gaúcha ou na televisão. Militei, portanto, 4 décadas na comunicação do Rio Grande do Sul em vários veículos, e sempre que há uma tentativa de, pelo menos, especular-se sobre o risco de uma limitação às liberdades de imprensa, como aconteceu quando a PEC 37, que tratava de limitar e restringir as prerrogativas do Ministério Público, da mesma forma eu comparo o Ministério Público e a imprensa como irmãos siameses, porque os dois têm um papel, eu diria, investigativo. O Ministério Público é o denunciante, a investigação, a rigor, é feita pelos órgãos de polícia, de investigação, e o Ministério Público instrui o processo na denúncia ao Poder Judiciário. Mas, como ele tem sido muito ativo, o Ministério Público, seja ele o Ministério Público Federal ou o Ministério Público dos Estados, e nós temos, eu particularmente, tenho uma grande honra da instituição Ministério Público do Rio Grande do Sul, nós temos visto com frequência a repetição de que o tal controle da mídia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Então, eu acordei hoje, senador Paim, quando abri o jornal, e o faço no meu iPhone, li atentamente, e aí fiz a questão de imprimir uma declaração da Presidente da República, obrigada, Francisco, que me deixou mais aliviado. Sobre esse tema, senador Paim. Vou ler textualmente a declaração da senhora Dilma Rousseff. Abre aspas. Eu defendo a liberdade de expressão e ela não é só liberdade de imprensa, mas é o direito de todo mundo que tiver uma opinião, mesmo que você não concorde com ela, ele tem direito de expressar. Tem direito de se expressar até contra a democracia. Outra coisa diferente é confundir isso aí com regulação econômica, que diz respeito a processo de monopólio ou oligopólio que pode ocorrer em qualquer setor econômico onde se visa o lucro. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, está aí para isso em qualquer setor, mas qualquer outro setor, como transportes, energia, petróleo, tem regulações e a mídia não pode ter? Indaga a presidente. Continua ela falando. Estou falando sobre o que ocorre em muitos países do mundo, centros democráticos. Ou alguém desconhece a regulação que existe nos Estados Unidos? Desconhece a regulação na Inglaterra? Do meu ponto de vista, é uma das mais duras. Estou dando 2 exemplos de situações que não temos que ser iguais. Não quero para nós uma regulação tal qual a americana. Essa é a declaração da presidente. Eu preferia ficar especificamente com a questão da liberdade de imprensa. E eu espero que essas palavras da presidente, porque o que está escrito e impresso é documento. Com esta declaração se pode cobrar que a presidente mantenha sempre, em todas as questões relacionadas à liberdade de expressão, esse posicionamento. Aliás, não é a primeira vez que ela faz uma declaração semelhante ou igual a esta. Há mais tempo, quando se acirraram os ânimos e até pré-campanha eleitoral, o mesmo tema tem sido recorrente e ela tem usado igual manifestação. Como jornalista, que fui durante as 40 décadas, como reafirmei, eu espero e confio que a presidente cumpra a palavra em relação a isso. A questão da regulação econômica é uma questão que deverá ser discutida e só terá validade para quem prega a democracia, levando os atores do setor a participarem desse processo.
Fora disso, é uma intervenção inaceitável. Porque aí se mudam as regras do jogo com o jogo em andamento. Há quantos anos estamos nesse processo? Ah, a senadora está defendendo. Não estou defendendo nada. Eu estou só dizendo que o critério para qualquer tipo de alteração precisa necessariamente passar pela participação dos agentes, dos protagonistas, das empresas de comunicação. E não sou procuradora de nada, porque sempre fui empregada de empresa de comunicação e sempre recebi o meu salário e não advogo em defesa do interesse, porque não sou sócia, não participo, apenas fui uma operária da comunicação, uma funcionária da comunicação como jornalista. Então, me tranquiliza a posição, sobretudo quando a presidente declara também que as posições do partido dela, o Partido dos Trabalhadores, não são as posições da presidente sobre temas como esse. Hoje, ela é presidente de todos os brasileiros. Ela é presidente dos brasileiros. E na coligação sob a qual ela venceu a eleição, com vários partidos, é preciso também respeitar o pensamento divergente do partido dela nessas questões relacionadas a controle da mídia. É saudável que a presidente diga: o que pensa o PT é de responsabilidade do PT. Eu sou o presidente da República e tenho que agir como presidente da República. E é essa atitude que eu digo de magistrada nesses momentos que o Brasil espera da presidente que saiu sagrada pelas urnas, consagrada pelas urnas, para mais um mandato de 4 anos. E é também salutar que a presidente, diante deste quadro econômico, com as preocupações que agora levantou num setor, que eu diria um dos setores motores da economia brasileira, que é a produção do agronegócio. Sejam as usinas, sejam a soja que está demorando o plantio, senador. E o Brasil é um dos maiores protagonistas. Na nossa pauta de exportações, a soja é o primeiro produto. Qualquer redução significará um mau desempenho no nosso superávit comercial, com as nossas exportações. Não adianta querermos fugir dessa realidade. Dependemos disso também, como dependemos da carne suína, bovina, de frangos, como dependemos de tantas outras matérias-primas, minério de ferro, que o mundo compra do Brasil e que isso nos aumenta a nossa reserva cambial, nosso superávit comercial e nos dá fôlego para ativar o crescimento econômico. Porque não se pode pensar, e é um equívoco, senador Fleury, eu pego até o gancho, né, de imaginar que é só o produtor de soja. Quando se fala nisso, é uma cadeia produtiva que envolve tecnologia, envolve sementes, envolve defensivos agrícolas, envolve máquinas e implementos agrícolas, mais ainda o imposto que isso é gerado, a alimentação dos operários. Quantos setores estão envolvidos diretamente nesse setor? Produção de caminhões, não temos silos. Vossa Excelência vai fazer um debate sobre armazenagem, não temos silos, os caminhões são os silos ambulantes. E a cada safra é aquela fila enorme lá em Paranaguá, no Porto de Rio Grande, no Porto de Santos, em todos os portos brasileiros. Porque agora, felizmente, também os nossos portos, Santa Catarina, vêm do Paraguai para sair pelo Porto de Santos ou por Paranaguá. Então, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura nessa hora, temos que cuidar das questões logísticas, que é o escoamento da safra, e temos que cuidar do abastecimento interno. Também a declaração da presidente de que vai cortar gastos e controlar a inflação. Claro, a inflação está diretamente relacionada ao gasto excessivo não controlado, sem qualidade, dos governos. Todo mundo sabe disso, porque quanto mais gasta, precisa financiar o déficit interno, tem que aumentar a taxa de juros, e aumenta a inflação, e aumenta a tarifa, e aumenta. Então, é prudente que a presidente, sabendo dos desafios que a esperam, possa, do ponto de vista institucional,
manter a palavra sobre a questão relacionada a não haver controle da mídia, o controle da imprensa, o controle da liberdade de expressão. E também, na questão econômica, é fundamental que a presidente mantenha a disposição de, em momentos de dificuldade, reconhecer, como agora ela o faz, que a inflação precisa ser controlada, porque inflação baixa é um ganho para a sociedade, especialmente para os trabalhadores, senador, para os assalariados, porque perde o poder aquisitivo do salário. E Vossa Excelência, que é tão vinculada a essa questão social, sabe disso. A inflação come o salário do trabalhador, do assalariado, em todos os aspectos. E aí vem a inflação, aumenta a luz, aumenta a energia, aumenta a passagem de ônibus. Então, nós temos que ver esse conjunto e tenho certeza que a presidente deve estar absolutamente atenta e que a equipe econômica será conhecida depois da volta da reunião do G20. Mas eu quero concentrar o tema sobre a questão exatamente do controle da mídia e da liberdade de expressão. O aumento de determinações judiciais, estabelecendo mais restrições ao trabalho da imprensa brasileira, e a retomada dos discursos favoráveis ao controle da mídia, sobretudo nas redes sociais, são fatos que preocupam e ameaçam nossa democracia. Veja só, que contraditório. Nas redes sociais, os grupos que defendem controle da mídia usam a rede social com toda a liberdade e vão continuar fazendo isso, disseminando, inclusive, calúnias contra os adversários ou com quem pensa diferente desses grupos. Para quem sempre defendeu a liberdade de expressão e o livre acesso à informação, como é o meu caso, que trabalhei por mais de 40 anos como jornalista, é incoerente e desconexo concordar com qualquer tentativa de amordaçamento da imprensa, barreiras ao trabalho jornalístico ou limitações ao responsável trabalho dos comunicadores. Recentemente, o sociólogo Demétrio Magnoli escreveu um artigo com o título A Imprensa e o Segredo. Publicado, aliás, ontem no jornal O Globo, o artigo resume com precisão como os três poderes de nosso país, legislativo, executivo e judiciário, devem olhar para quaisquer movimentos de controle, limitação ou censura. Em um dos trechos desse artigo, o sociólogo diz o seguinte, abre aspas, a missão da imprensa é dar notícias de interesse público, mesmo se oriundas de vazamentos judiciais. Nas democracias, a proteção do segredo de justiça não é responsabilidade de jornalistas, mas de policiais e de juízes. Fecha aspas. Segundo o sociólogo Demétrio Magnoli, o jornalismo livre, diferentemente das agências estatais e assessorias de imprensa, não produz discursos monocórdicos. Concordo com esse sociólogo. Só a imprensa livre e responsável, gostemos ou não das versões ou avaliações, é capaz, juntamente com outras instituições independentes, de criar condições para o pleno exercício da liberdade de expressão. A advogada Thaís Gasparian, especializada em direito civil, comercial e administrativo, é ainda mais enfática. Segundo essa profissional do direito, abre aspas, mesmo a informação incorreta não deve ser retirada. Muito melhor é que seja corrigida, não ser retirada. O melhor é que seja corrigida. Fecha aspas. É preciso lembrar que estamos envolvidos por decisões judiciais impondo obrigações de retirada de conteúdo da internet sobre notícias publicadas anteriormente pela imprensa escrita. Há alguns anos, diversos veículos de imprensa digitalizaram seus acervos e os disponibilizaram na internet. A digitalização e o armazenamento de arquivos na internet, independentemente dos formatos, são importantes fatores que contribuem para a educação e para a investigação histórica, sobretudo em razão da facilidade de acesso. O jornal diário, sobretudo, permite a verificação do desenrolar da história. Se os acervos digitais se revelaram importantes aliados da pesquisa,
penso ser inusitada a crescente onda de decisões judiciais com o objetivo de retirar da rede informações que foram, no passado, disponibilizadas em papel nos jornais. Os especialistas dizem que o acervo de um veículo de imprensa constante na internet contribui para o exercício do direito à informação e, nesse sentido, goza das mesmas proteções constitucionais que a imprensa tradicional. Se os veículos de comunicação têm liberdade na divulgação de informações, do mesmo modo são livres para manter seus arquivos na rede. O descontentamento e a revolta com a livre opinião também preocupam quando os desdobramentos são a violência ou os danos. Como esquecer os atos de vandalismo diante da sede da Editora Abril, ocorridos naquele sábado de 25 de outubro, véspera da eleição? Como noticiado, militantes da União da Juventude Socialista, ligadas a movimentos sociais, promoveram o reprovável ato acusando a revista Veja de conspirar contra a candidatura Dilma Rousseff. Na véspera das eleições, a revista publicou declarações do doleiro Alberto Youssef, que está preso no Paraná, sobre o possível conhecimento pela presidente da República e do ex-presidente Lula em relação aos esquemas e escândalos envolvendo a Petrobras, a maior estatal do país. Cada veículo de comunicação abordou a reportagem de forma diferenciada. À noite, véspera das eleições, os telejornais da TV Globo noticiaram o ato de vandalismo e o contextualizaram. O ataque ao prédio da Editora Abril foi, segundo a empresa de comunicação, um ataque à liberdade de imprensa. Não poderia, portanto, ser ignorado. O diretor de jornalismo da TV Globo, Ali Kamel, argumentou que esse fato, ao ser noticiado, exigiu editorialmente uma explicação ao telespectador e as motivações do ato. Nesse caso, a motivação foi a reportagem de Veja, que, por uma liberdade editorial, não foi endossada pela emissora. A Folha de São Paulo, por outro lado, decidiu estampar o assunto na manchete do jornal. Penso, portanto, que essa deve ser a dinâmica da imprensa em estruturas democráticas. Cada veículo de comunicação, seja qual for a linha editorial, tem ciência de seu papel social e deve, portanto, ter como principal aliada a liberdade responsável, comprometida com os fatos, para abordar as questões de interesse público. Os veículos de comunicação não devem fazer política, e sim jornalismo. A ética diz que se a informação relevante pode ser confirmada, a mesma pode ser também difundida, divulgada. E deve. É importante alertar que a expressão guerra midiática alcançou estatuto oficial na Venezuela de Hugo Chávez. O ex-presidente bolivariano chegou a promover um encontro latino-americano destinado a consagrar a tese de que a imprensa é um instrumento das potências estrangeiras ou de elites nacionais contra governos populares. Viajou o ex-presidente Hugo Chávez. Na Argentina, no Equador e na Bolívia, a tese sustenta campanhas estatais contra a liberdade de imprensa. No Brasil, desde o escândalo do Mensalão, surgem discursos para descongelar as propostas de controle social da mídia. Penso, entretanto, que se trata de um momento delicado que requer muita atenção. Não posso concordar, por isso, com o autoritarismo implícito no controle social da mídia. Isso fere, sem dúvida, os princípios do jornalismo responsável e do pensamento crítico do nosso país. Basta olharmos iniciativas importantes em nossa sociedade que incluem a imprensa na formação cidadã. Um projeto chamado Ler e Pensar, desenvolvido no Paraná pela Gazeta do Povo e pelo Instituto GRP-Com, foi presenteado pela segunda vez com o Prêmio Mundial de Jovem Leitor, promovido pela Associação Mundial de Jornais, sigla em inglês WAN. Esse projeto incentiva a leitura dentro e fora da sala de aula e beneficia tanto as instituições de ensino quanto as novas gerações de alunos. A iniciativa, senador Paim, envolve 3.000 professores, mais de 100.000 alunos, 40 apoiadores e está presente em 58 municípios do estado do Paraná.
É uma forma de engajar, educar e despertar desde cedo o espírito crítico dos alunos que participam do projeto. Este é o poder transformador da imprensa na educação. O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, que Vossa Excelência, como eu, conhece, ali trabalhei por mais de 30 anos, ao completar 50 anos, em maio deste ano, atualizou a marca e criou uma nova arquitetura de trabalho nas redações, mais focada nos meios digitais. Como importante crescimento nas redes sociais, os jornais impressos têm optado por vários produtos, pois sabem que leitores diferentes consomem conteúdos diferentes, de modos diferentes. Há, portanto, que se respeitar esta lógica. Não podemos perder de vista que, em todo o mundo, só de jornais impressos são 5 bilhões de leitores, sendo que 80 milhões leem as informações dos jornais nas plataformas digitais. No Brasil, somos 73 milhões de leitores de jornal impresso, sendo que 50 milhões têm o hábito de ler as informações jornalísticas por meio da internet. O Brasil, é importante que se diga, é um dos maiores mercados produtores e consumidores de informação. Segundo o World Press Trends 2014, só de jornais impressos, o Brasil é o quarto do mundo em títulos. No segundo caso, no caso de assinantes de internet, a banda larga, internet banda larga, segundo o mesmo ranking, o Brasil também ocupa a 4ª posição. São, portanto, dados quantitativos que revelam a relevância de tratarmos da liberdade de expressão de forma qualitativa e adequada aos fóruns nacionais e internacionais da liberdade de expressão. Como publicado recentemente no editorial do jornal O Estado de São Paulo, controle social é um termo usado eufemisticamente para defender a censura dos meios de comunicação e para fomentar as ameaças e embates contra os profissionais da imprensa. O Diretório Nacional do PT realizará, aqui em Brasília, nos dias 28 e 29 de dezembro, discussões sobre as prioridades do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Um dos temas será, certamente, o controle social da mídia, que virá com o nome de mídia democrática. Mas a presidente já sinalizou. O PT pensa e tem o direito de pensar como quiser. Não é o pensamento, necessariamente, da presidente da República. Foi o que ela declarou na imprensa, como está hoje visto. Como bem disse o editorial do Jornal Paulista, não se pode admitir a tentativa de manipulação desse debate, como foi tentado por setores radicais do PT, que no apagar das luzes do governo Lula, promoveram um encontro nacional para definir um projeto de controle social da mídia que, apresentado a Dilma nos primeiros dias de seu governo, foi prudentemente engavetado. Esse benefício da liberdade de imprensa, é bom que esse projeto permaneça onde a presidente o colocou, na gaveta. E é exatamente pela declaração dela que parece esse ser o destino dessa tentativa. Aliás, talvez na próxima semana nós tenhamos aqui no plenário o debate sobre os conselhos populares, que no fundo é também a mesma de neutralizar o poder que tem a prerrogativa do Congresso Nacional. Nós, como fez a Câmara, o Senado também votará contra os conselhos populares. Mas eu queria ainda, para terminar, alguns dos que me atacaram, usando as redes sociais ou blogs ou sites durante a campanha eleitoral, pode dizer, mas a senadora está defendendo, mas entrou na justiça contra uma informação. São as duas coisas. O direito do cidadão, de um candidato, que lhe dá a prerrogativa também de se sentir vítima de uma mentira, de ir buscar repor a verdade pela via judicial. E numa campanha isso é muito comum. Então, não há nenhuma incoerência entre o que eu estou defendendo aqui de liberdade de expressão e o ato que eu pratiquei de ter recorrido à justiça para reparar uma inverdade. Inverdade, aliás, que a própria Justiça Eleitoral do Estado arquivou em caráter definitivo, tardiamente, mas arquivou. Então, certamente a decisão feita na hora poderia ter mudado. Não reclamo. Aliás, aproveito até para agradecer muito a bela defesa que os advogados Miguel Vedi e Gustavo Paim fizeram oralmente perante a Justiça Eleitoral do meu Estado nesse processo. E, senador Paim, nos 40 anos em que eu fui jornalista, eu sofri apenas um processo, mas eu divulguei uma verdade inconveniente. E, ao final do processo,
jornalistas costumam ser sofrem muitos processos. E ao final desse processo, o demandante, que estava exigindo de mim uma indenização de R$200 mil, igual valor do veículo de comunicação, propôs um acerto de contas. Eu abriria a mão do processo, ele abriria a mão, mediante o pagamento de cestas básicas. Eu disse, não, senhora, mas pagarei quantas cestas básicas forem possíveis de eu pagar, mas não faço acordo, neste caso. Fazer acordo é aceitar tacitamente que você teve responsabilidade com uma inverdade. E eu tinha a certeza e a segurança que não tinha cometido nenhuma inverdade. Eu disse uma verdade inconveniente. Se não fosse, o demandante não tinha proposto um acerto, um acordo. E exatamente nesse momento foi a minha hora de reafirmar a minha responsabilidade com a informação, que era verdadeira. Não aceito. Resultado, ele teve que pagar todas as custas do processo. Eu penso que é dessa forma. Então, para deixar muito claro, eu não posso abrir mão dos meus direitos como cidadão ou como candidato, mas defenderei sempre, por mais que eu seja atacada, o direito de eles continuarem dizendo, mesmo mentiras, como disse a Presidente da República, mesmo atacando a democracia, ela defende a liberdade de imprensa. Que seja sempre assim e que o projeto de regulação da mídia continue no lugar que ela deixou quando assumiu o governo, na gaveta. Obrigada, presidente. Convido a